declara aberta a audiência pública para a demonstração das metas fiscais relativa ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2022. Eu quero convidar o vice-prefeito Zé para participar aqui da mesa e todos os secretários aqui presentes. Agradecer a presença dos colegas vereadores, Romil, Survado, Tatal, e agradecer ao todo o público aqui presente, que estão presentes nessa audiência pública. Vereador Guil também presente. Obrigado, Guil. Nesse exato momento, faculta a palavra ao secretário municipal de Administração e Fazenda, o senhor Edson Luiz, para realizar a sua exposição. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para que possamos apresentar e avaliar as metas com relação ao exercício 2022. Na oportunidade, gostaria que os secretários das pastas presentes pudessem falar alguma coisa com relação à sua secretaria. Vou falar em dados, mas as ações fica para os secretários poder informar. Como a gente sabe, existe um comprometimento com relação à gestão pública. A gente sabe que gerir as contas públicas de forma eficiente, transparente, zelando pelo equilíbrio fiscal e pela qualidade do gasto público. Isso é uma determinação legal, onde nós, que estamos à frente das pastas, temos por obrigatoriedade zelar o recurso público para que possa aplicar da forma correta e que chegue ao alcance de todos. Gestão e governo. A nossa equipe de governo, todo o secretariado, participa de toda a execução orçamentária e financeira e a gente tem por obrigação cumprir demonstrar o desempenho das arrecadações das receitas e a destinação das despesas que ora são realizadas mensalmente pela gestão. Qual a obrigatoriedade que nós temos com relação a realizar essa audiência pública? A LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determinou que, cada quadrimestre, a gestão tem por obrigação apresentar os riscos que foram determinados pela legislação, que é a LOA, o PPA e a LDO. Então, aqui nós estamos para cumprir o que determina o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000. Metas. O que é meta? Entendida como forma mais clara e objetiva para o planejamento de receita e de despesa. As metas fiscais, elas são determinadas pela LDO. 2023, nós determinamos as metas fiscais em julho de 2022. E essas metas fiscais foram determinadas em julho de 2021, para que pudéssemos executar em 2022. O que é que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar do portal de transparência, é uma obrigatoriedade da Lei 131 de 2019, onde todos os recursos, todas as aplicações, todas as receitas, todas as despesas devem estar presentes, disponível e eficiente para todo cidadão através do portal da transparência. Orçamento público e execução. A gente fala muito de orçamento público, mas não fala, porque nós temos duas coisas distintas: previsão orçamentária e realização orçamentária. Receitas, receita que determina o bimestre, nós iremos tratar da receita corrente, receita de capital, receita tributária, transferências correntes, receita tributária, transferência corrente e receita corrente líquida. Isso são as receitas oriundas da obrigatoriedade
que nós temos em arrecadar para manter as nossas despesas. Despesas correntes, despesa de capital, dívida da RGF, despesas correntes, despesa de capital. Resultado primário, resultado nominal. Limites, transferência do 10º, suplementação, aplicação do Fundeb, aplicação da educação, aplicação de saúde e despesa com pessoal. Isso é o índice de qual nós iremos tratar nessa presente audiência, que é tratando das obrigatoriedades de cumprir as metas fiscais do exercício 2022. Eu trago aqui o novo site que nós criamos, já agora no final de 2022, para cumprir os requisitos da legalidade. O portal da transparência, tudo que é realizado pelo município, ele está disponível nesse portal. Agora nós estamos tendo o CIAFIC, que é o Sistema Financeiro Integrado de Gestão. Antigamente, tinha uma legislação onde a gente fazia o pagamento e aguardava 30 dias para criar disponibilidade fiscal. Hoje, com a criação do CIAFIC, automaticamente, na hora que a gente faz o contrato, ele já está disponível no portal. No dia que paga, ele tem por obrigatório estar divulgando no portal. Então, hoje, nas gestões anteriores, a execução orçamentária ela se dava com 30 dias após a realização da despesa. Hoje, automaticamente, quando se paga, já está disponível para todo cidadão. Então, vocês estão vendo aí como é que está o portal de transparência, um pouco cheio de cores, né? Até o tribunal exige que a gente coloque essas informações para que possa estar bem detalhado e fácil acesso para todo mundo. Vocês veem aí, acesso à informação, acessibilidade, cargos e salários, contato pelo portal, o SIC do contato, conselhos municipais, Covid, receita e despesa, concurso, convênio, despesas. Se vocês forem lá no portal da transparência, quando vocês acessar isso aí, todas as informações, ela vai estar disponível e no seu dia. Outra página, que aí está a LOA, dados abertos, informações, legislação, parecer do TCM, obras públicas, mapa de site, patrimônio, perguntas e frequentes, programas, receita. Isso quer dizer que toda ação nossa, ela está automaticamente disponível neste portal da transparência, que é uma obrigatoriedade da Lei de 131 de 2009. Então, como a gente vem tratando de despesa pública, de receita e despesa, a gente traz aqui eficácia. Significa fazer as coisas certas acontecerem. Manter o equilíbrio orçamentário e financeiro, ofertando serviços de qualidade ao cidadão. Então, nós como gestores, temos a obrigatoriedade de manter o equilíbrio para que possamos ter as despesas compatíveis com a receita. Geralmente, nós como gestores, somos obrigados a cumprir as metas, mas também somos obrigados e exigidos pela sociedade para ofertar o serviço de qualidade. Certamente, nós como gestores, temos que ter as limitações, mas também o dever de ofertar o que a população deseja. Aí eu trago para vocês aqui um orçamento público. O que é orçamento público? A gente faz a previsão da receita e fixa a despesa. A gente tem até o dia 30 de setembro do ano anterior para fazer a estimativa da receita. Exemplo, agora em 2023, nós vamos apresentar no dia 15 de maio a LDO. A LDO, ela vem com estudo de estimativa de receita. No dia 30 de setembro, a gente vai apresentar à Câmara Municipal a previsão do orçamento, com a previsão da receita
e a fixação da despesa. A gente vê muito o governo federal falar aí. O governo federal apresentou o orçamento com déficit orçamentário. Sabe por quê? Ele tem uma receita de 3 bilhões, mas tem uma despesa de 4. Aí ela tem um déficit de 1 bilhão. Então, a gestão pública municipal, sempre ela faz a previsão com a fixação da receita em igual valor. Mas pode acontecer o quê? Não ter arrecadação. Vai fixar a despesa e faz a previsão da receita, e a gente não tem arrecadação para cumprir com a despesa que a gente fixamos. Então, para vocês verem aqui, em 2017, nós tivemos 49 milhões de previsão de receita, em 2018, 58 milhões, em 2019, 60 milhões, em 2020, 69, em 2021, 70, em 2022, 66, e agora em 2023, nós vamos ter 112 milhões de previsão de receita. Um absurdo, não é? Nós saímos de 66, vamos sair para 112 milhões. Sabe por quê? Porque nós estamos nesse momento passando pela felicidade de ter um aumento de número de alunos, e essa receita aqui vai ter uma evolução na receita do Fundeb de 38 milhões para 51. Em 2021, nós arrecadamos 16 milhões com o Fundeb. Em 2022, 38 milhões. Em 2023, a previsão é 51. Sabe por quê? Nós estamos conseguindo contemplar os alunos, como é que se diz? As matrículas dos alunos aumentou e, consequentemente, a gente vai aumentar a receita da educação. Mas, Edson, e o FPM, que é a receita que dá o amparo para que possamos cumprir com as obrigações correntes do município? Ela não tem tido uma evolução que desejamos. Tanto que nós quase pagamos um preço caro com relação aos habitantes do município, porque o FPM é repassado pelo coeficiente do número de habitantes, e quase, a gente que é 1,4, quase cai para 1,2, e tivemos a felicidade de ultrapassar. Então, aqui é o orçamento público, se faz a previsão e a fixação de despesas. Mas, Edson, fez a previsão da receita, quanto arrecadou? Aí agora é que a gente vai para a execução orçamentária. Vocês viram que em 2019, nós fizemos a previsão de 60 milhões e só arrecadamos 57. Tivemos 5,07 a menor do que a gente preveu. Mas nossa despesa foi fixada em 60 milhões. O que foi que aconteceu? Nós tivemos que diminuir as obrigações para com a receita pagar. Em 2020, nós fizemos uma previsão de 69 milhões e só arrecadou 60. Nós tivemos um déficit de 14,74. Em 2022, ao contrário dos anos anteriores, nós tivemos uma previsão de 66 milhões e arrecadamos 95 milhões. Nós arrecadamos 43,68 da previsão que nós fizemos. Esse aumento é, simbolicamente falando, o recurso do Fundeb. O Fundeb aumentou, consequentemente, nós tivemos uma previsão de quase 30 milhões, 29 milhões a mais, que foi o recurso do Fundeb. Nós tínhamos feito uma previsão de arrecadar 18 milhões e arrecadamos 38. Quer dizer, 20 milhões a mais. Então, isso aqui é a mola mestra, o suporte administrativo para que possamos planejar tanto a receita quanto a despesa. E o orçamento público é a peça mais realista que tem para que possamos equilibrar as despesas. Antigamente, a gente tinha uma realidade de orçamento que vinha para a Câmara aqui,
um orçamento sem uma previsão. Tanto que nós arrecadamos 95, nós já aumentamos 2023 para 112. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter um aumento. Então, a questão orçamentária, a previsão e a fixação, ela se dá no orçamento público lá no ano anterior para o ano subsequente. Então, a calculadora, né, que a gente usa para ver se realmente, né, Babel, a gente consegue cumprir com as obrigações. Receita corrente. O que é receita corrente? Receita corrente é a receita oriunda para a aplicação das despesas correntes. Receita corrente é aquela receita que nós recebemos e temos que aplicar na manutenção da gestão, seja na merenda escolar, seja no transporte escolar, seja no pagamento de combustível, seja no pagamento de pessoal, seja no pagamento da limpeza pública, seja qual for o pagamento corrente, ela tem que ser gasta com a receita corrente. Nós fizemos uma previsão de 64 milhões, arrecadamos 94. Aqui é a receita corrente. Receita de capital. O que é receita de capital? A receita de capital são as previsões da receita que vai ser aplicada em construções, em aquisição de equipamento. Então, se eu tenho uma previsão de 1.829, eu só arrecadei 834, que foram receita firmada através de convênio com o governo estadual e com o governo federal. A receita de capital, eu não posso fazer uma previsão de receita de 1.829 e só arrecadar 834. Pode. Por quê? A receita de capital é a receita oriunda de transferências governamentais do Estado ou União, para que possamos estar construindo ou adquirindo veículos. Então, isso trata da receita corrente do município. Ela está lá prevista no REL, que é publicado bimestralmente, todas as execuções da receita. Então, eu tratei de receita corrente e receita de capital. Agora a gente vai tratar do desdobramento da receita. O que é o desdobramento das receitas? São a receita por esfera governamental. Nós temos município, que é nosso enter, nós temos o enter Estado e nós temos o enter União. A composição da receita corrente e capital do município, ela se dá por arrecadação, seja do município, seja transferência do Estado, seja transferência da União. Então, a gente desdobra receitas total, receita corrente, impostos e taxas de contribuições e melhoria, impostos e taxa, receita patrimonial, receita de serviço, transferências correntes, transferência da União e suas entidades, transferência do Estado, transferência de outras instituições públicas, demais receita corrente, receita de capital e transferência da União. Então, eu vou chamar a atenção aqui de uma obrigatoriedade e que nós temos tido uma certa dificuldade de alavancar essa receita, porque existe uma prerrogativa na LRF que todos os municípios têm por obrigação se manter. E a gente tem tido dificuldade, temos vindo até a Câmara para mostrar o quanto é difícil, os impostos e taxas. São as contribuições de melhoria do município. Quais são essas receitas? IPTU, ISS, que são as arrecadações, são as receitas de obrigação do município. Nós, em 2022, nós fizemos uma previsão de arrecadar 2.082.577. E nós tivemos a felicidade de ter um aumento significativo na receita própria. Nós arrecadamos
4.064.235,83. Ou seja, 195%, 95% a mais do que a previsão que a gente fez. Então, graças a Deus, nós estamos caminhando com a arrecadação municipal a um passo significativo, que é uma receita própria, onde o município pode aplicar na recuperação de escola, recuperação de ruas, de pavimentação, que é uma receita livre. Então, nós temos que buscar. Se nós temos uma previsão orçamentária de 112 milhões e arrecadamos 4 milhões, 6%. Nós temos que aumentar pelo menos para 10% essa receita. Né, vereador? É uma política que a gente tem que buscar, que costuma dizer, nós temos que ter uma certa independência de arrecadação para que a gente possa aumentar, para justificar. Nas transferências correntes, a União, houve um aumento de 39,80%, o Estado, 16%, e as transferências de outras instituições públicas, que são os fundos, 65%. Então, o comportamento da receita tributária, eu trago aqui para vocês verem. O IPTU, nós tivemos 4,86% da receita total. O ISS, 66,50%. O imposto de renda, 20,090%. E a taxa, 7,8%. O IPTU ainda encontra-se numa fase arrecadando muito pouco, 4,86%. Agora, quando eu falei da receita corrente, das transferências correntes, da receita capital, e trago aqui o demonstrativo de transferências correntes das receitas do município. FPM. O que é FPM? É Fundo de Participações do Município. É uma transferência da União, transferida para o município, que é transferido com base em habitantes. Nós arrecadamos em 2021 29 milhões e em 2022 37 milhões, ou seja, 25,86%. ITR, que é o imposto territorial, nós arrecadamos em 2021 3.879, em 2022 9.544. E CMS foi a receita que menos aumentou. Nós arrecadamos 6.742 e arrecadamos 7.275, ou seja, 7,9% de aumento. IPVA, um aumento significativo. Nós arrecadamos 893.832,74 e arrecadamos em 2022 R$1.245.311. O que é o IPVA? IPVA todos nós conhecemos. É o imposto que a gente paga quando a gente paga um emplacamento do veículo, a gente paga equivalente. Esse dinheiro vai para o Estado fica com 75% e 25% manda para o município. Se nós tivermos um aumento de 39%, quer dizer que nós tivemos uma movimentação muito grande de pagamento de IPVA no município. É transferência, porque você paga aqui, vai para o Estado, e o Estado devolve para a gente só 25%. 75% fica para o Estado. Mesmo assim, a gente teve 39%. IPI, nós tivemos uma queda de receita. O FEP, que é o Fundo Especial, nós tivemos 532 mil em 2021 e 830 em 2022. 56%. O CEFEM é uma receita de fundo, o royalty também, CID. Agora o Fundeb. Nós tivemos 16 milhões e agora, em 2022, 37 milhões. 26,58%. 126 e 58%. Sistema Único de Saúde. O que é o Sistema Único de Saúde? É o SUS, é os recursos vinculados do governo federal, que é transferido para a União. Nós tivemos uma queda de 7,9% em relação a 2021.
nós arrecadamos 10.098.098, em 2022, 9.382. Fundo Nacional de Assistência Social, realizado em 2021, 542, em 2022, 594, 9,71% a mais. Quer falar, Mabel? A receita, isso aqui, se você analisar, nós recebemos 594 em 2022, e Mabel teve uma despesa de 2 milhões. Né, Mabel? A secretaria. Então, assim, essa secretaria, o que é, para ela ter essa aplicação dessa diferença, nós, do recurso próprio, a administração com o recurso próprio, com o FPM, com o ICMS, com o IPVA, transfere para uma conta própria de Mabel, para que ela possa estar cumprindo as obrigações diante da sociedade. Na assistência social. Sabe por quê? Esse 594 mil não daria para atender toda a demanda da secretaria. Aí a gente tem certeza. Mabel teria o quê? 45 mil, 46 mil por mês para aplicar em todas as ações. Tanto que esses recursos também têm vinculação própria. Só pode gastar em determinadas coisas. Né, Mabel? Que é os recursos do Fundo Nacional Social. O FNDE, nós tivemos um aumento de 11,07, que é o 1.469.109 em 2021, 1.631.000. O que é o FNDE? O FNDE é a composição do salário de educação, PENAI, PDDE, são recursos que não estão vinculados ao Fundeb. Transferência da União, nós tivemos 35 mil ano passado, 2021, em 2022, 439. Isso aqui foram as emendas que nós recebemos do governo federal, através de emendas parlamentares, aumentou 1.149%. A transferência do Estado, nós arrecadamos em 2021, 693, e em 2022, 440. Então, aqui está as demonstrações das arrecadações por fonte, que é as arrecadações por rubrica de receita. Aqui eu trago um gráfico para vocês verem que nós, município, não temos independência e a gente fica com o pires na mão à mercê do governo federal. 38,88% é receita do Fundeb. 39,49% é o FPM. Aí a gente soma 38,88 com 39,49. Onde é que está a nossa fonte de recurso para aplicar em outras coisas, se o governo federal não transferir nossa receita? Porque 39,49% do FPM se dá pelo coeficiente de habitantes. Se nós perdêssemos, Vado, nós cairíamos para 25%, nós cairíamos para 32%. O município ia ficar quase inadministrável. 8,7% recurso do SUS, FEP, ITR. Então, aqui são as receitas e os seus respectivos percentuais de formação das transferências correntes. Eu trago aqui a receita corrente líquida. Em 2022, de janeiro a dezembro, nós arrecadamos 94.398.012,38. Por que eu trago essa receita aqui? Se vocês observarem, a gente, nesse total aqui, dá 97.240.100. Só que a receita corrente líquida é 94.398. Por que isso? Porque a receita de capital, ela não serve para receita corrente líquida, porque ela tem vinculação própria. Por que a gente está tratando da receita corrente líquida? Porque é a receita
de amparo e vinculação da despesa com pessoal. Então, a receita corrente líquida é a receita que dá parâmetro à gestão para a despesa com pessoal, que nós vamos ver lá na frente os limites de obrigatoriedade da Constituição Federal. Despesas, a gente traz a mesma calculadora, deveria estar um pouco mais, com mais dificuldade, né? Mas a gente traz a mesma calculadora para demonstrar o quanto é difícil calcular despesa. Porque receita, a gente às vezes tem uma certa dificuldade, mas ela tem uma previsão. E a despesa, ela acontece dia a dia. Nosso secretário de saúde costuma dizer, né, Minho? E é claro, nós temos secretaria que todo momento tem despesa. Toda hora tem despesa. Porque é a obrigação da gestão pública. Quer queira, quer não, nós somos obrigados a servir o povo. Nós estamos aqui para servir o povo. Então, a despesa, eu acho que é a metodologia que a gente tem de economizar nos excessos para que as ações cheguem a quem mais interessa, que é o povo. Nós tratamos de receita corrente e de despesa corrente. De receita corrente e receita capital. Eu trago agora receita corrente, despesa corrente e despesa capital. Nós fizemos uma previsão de despesa corrente de 60 milhões e gastamos 87. Nós tivemos uma fixação de despesa de capital de 4 milhões e aplicamos 9 milhões e 500. Então, nós gastamos muito na infraestrutura, na aquisição, que o recurso do Fundeb, a gente comprou aí uma frota de veículos, iniciou uma construção, um colégio, então nós gastamos 9 milhões e 500 na despesa de capital. Aí eu trago agora o demonstrativo de despesas. Nós tratamos da receita e agora a gente trata da demonstrativo de despesa. Vocês que estão participando, a qualquer momento quiser fazer alguma intervenção para questionar, pode usar a palavra para só eu não ficar falando aqui. Eu trago aqui, nós fizemos a previsão de despesa corrente de 60 milhões e realizamos 87. Fizemos uma previsão de gastar 42 milhões com pessoal em encargo social, gastamos 56.032.581 com pessoal e obrigação patronal. Despesas correntes, 31 milhões, investimento 9 milhões e 500 e amortização da dívida 1.305. Total da despesa 98.565.508,47. Então, eu trago aqui o equilíbrio patrimonial. Nós fizemos uma previsão de 66.276, aplicamos 95, tivemos uma despesa de 98, pagamos 97 e ficou 595 mil de resto a pagar, para pagar em 2023. Então, é uma demonstração aqui. Aqui está a demonstração do equilíbrio fiscal, quanto a gestão teve dificuldade em cumprir as obrigações correntes com a receita que arrecadou. Se vocês observar aqui, foram empenhadas 9.896, pagou 97 e está a pagar 595.513,75. Está em resto a pagar esse valor em 2023, que nós já pagamos. Até o dia 28 de fevereiro, nós já pagamos aqui. Edson, um momento, por favor. Convidar o senhor prefeito para participar da mesa, por favor. O Baldino chegou agora, né? E na oportunidade a gente colocou essa foto. A foto retrata a realidade da gente. O cabelo um pouco assanhado, mas preocupado com a gestão.
Então, como a gente está demonstrando aqui, é uma foto de uma preocupação. Coloca aí, caiu. É uma foto da preocupação que a gente tem. Nós tratamos da receita, nós tratamos da despesa, e agora nós estamos verificando e avaliando o resultado da receita e das despesas, que são determinações legais pela Constituição Federal quanto ao cumprimento das metas fiscais. Então, o que é que acontece? Nós temos os limites. Nós temos nossos limites. Então, agora chegou o momento da gente definir quais os limites que nós cumprimos e deixamos de não cumprir em 2022. Resultado primário. Resultado primário indica-se os níveis de gasto orçamentário do município, executando-se o pagamento de serviços da dívida, são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, as receitas fiscais são capazes de suportar as despesas líquidas. Receita primária até 31/12, 93 milhões. Despesa primária, 96. Nós temos um déficit de 2.696. Então, isso aí é a avaliação da receita primária. Receita primária até 31/12, 93 milhões. Despesa primária até 31, 96. Restos a pagar processados, 595, 503. Restos a pagar não processado, 403, 434. O que é restos a pagar processados? São as despesas realizadas até 31/12. Restos a pagar não processados são as despesas que não foram realizadas até 31/12. Corresponde a, resultado nominal corresponde à variação da dívida consolidada. Os resultados nominais positivos indicam que houve uma diminuição da dívida consolidada. Resultado primário acima da linha, negativo. Juros em cargos que nós pagamos, 1.262. Aqui é a dívida consolidada do município. Nós tivemos, eu cansei, vou sentar um pouquinho. Dívida consolidada. Em 2021 nós tínhamos 46 milhões, em 2022 nós tínhamos 45, disponibilidade financeira 3.761, dívida consolidada e líquida 40 milhões. Ou seja, nós tivemos um resultado de 2021 para 2022, 1.585.657 a menor. Nós amortizamos a dívida com a Previdência Social. Limite da dívida. Nós temos uma dívida de 45 milhões e nós poderíamos ter 113 milhões. Ou seja, nós estamos com um comprometimento da nossa dívida de 47,77%. Alto. Eu trago aqui uma demonstração de todas essas receitas, essas despesas. É a transferência do 10º. O município teve por obrigação repassar 2.785.924 para a Câmara, que esse ano vai ser maior, né? Então, aqui é o 10º. Suplementação autorizada pela Câmara, nós tivemos um percentual autorizado de 90% e só precisamos de 42,27%. Aqui está a emenda constitucional, a obrigatoriedade de aplicar os 15% de saúde. No primeiro quadrimestre, nós aplicamos 17,43% em saúde. Vocês veem aí, nós tínhamos como transferir no primeiro quadrimestre até abril 2.369.000 e nós gastamos 2.753. 383 mil a mais. Mesmo assim, a demanda da saúde a gente não consegue atender. No segundo quadrimestre, era para transferir 2.381, nós transferimos 3.414, 1.033.000 a mais. Ou seja, 21,51% nós, no segundo quadrimestre, nós aplicamos em saúde. Terceiro quadrimestre, era para transferir 2.579.140,
nós transferimos 417, 23,94% de aplicação em saúde no terceiro quadrimestre. No consolidado, 22,6% nós aplicamos em saúde, de no mínimo 15%. Ou seja, nós gastamos 10.389 em saúde e só precisava de 7.330, com base nos 15% obrigatório. Mas o município aplicou 22,6, ou seja, 3.184.000 a mais do recurso proveniente de receita própria para aplicação em saúde. Se vocês observarem saldo financeiro, 126.083. Esse dinheiro foi o dinheiro que a Câmara transferiu para a gente comprar o equipamento. Ficou na conta para que esse ano a gente possa pagar o aparelho que não chegou todo ainda. O artigo 202 da Constituição Federal determina que os municípios devem aplicar, no mínimo, 25% em educação dos recursos transferidos de Fundeb e recurso próprio do município. Nós aplicamos 13.715.000, era para aplicar 12.501, nós tivemos superávit de 1.213.000, ou seja, nós aplicamos 27,43% em educação, de no mínimo 25%. Emenda Constitucional 108 de 2020 estabeleceu que os municípios dos recursos do Fundeb deverá aplicar, no mínimo, 70% no pagamento de profissionais da educação. Nós recebemos 38.403.000 e aplicamos 26.882 em pagamento de profissionais de formação. Ou seja, 73,87% foi aplicado em folha de pagamento dos 38 milhões. Nós deixamos na conta 7.029.6, que é a conta do Fundeb, 301.170 para o exercício de 2023. Nós recebemos 38 milhões e pagamos 26 em profissionais, em folha de pagamento. Aqui é os 30%. Dos 38 milhões, nós teríamos por obrigação gastar 11.520, teríamos que aplicar 11, nós aplicamos 10. Ou seja, nós só aplicamos 36,13%, no mínimo de 30%, no máximo de 30%, porque aqui inverte a aplicação. Dos 100%, nós temos que gastar no mínimo 70%. E dos 30% é o limite do teto. Nós só gastamos 26,13%. Nós não poderíamos gastar 31%. Nós gastamos menos do que do item permitido. Por quê? Se a gente observar, nós gastamos 73,87%. E aplicamos 26,13% dos 30%. Aí agora é o que faz medo da gestão. É a preocupação com relação ao índice de pessoal. Nós temos tido certa dificuldade em ofertar o serviço na qualidade que o povo exige para a sociedade, porque nós, para ofertarmos serviço, nós temos que ter contratação de pessoal. Nós só podemos atender a demanda com pessoal. Mas é uma preocupação que o município tem um teto de 54%, que é o limite máximo, o limite prudencial 51,30 e o limite de alerta 48,60. E o nosso município tem tido essa dificuldade, ano a ano, em se adequar a essa situação. Ou a gente aumenta a receita, ou a gente não oferta o serviço que a população deseja. Então, a gente tem tido certa dificuldade. Eu trago aqui, para vocês verem, como é que nós estamos. Em 2012, 57,7%. Em 2013, 64,04%. Em 2014, 59,94%. Em 2015, 60,14%. Em 2016, 59,65%. Em 2017, 56,32%. Em 2018, 58,15%.
Em 2019, 56,22. Em 2020, 55,16. Em 2021, 54,89. Isso é a variação dos índices conforme a receita corrente líquida. E nós temos tido dificuldade com relação a isso. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 52,60. Segundo quadrimestre de 2022, 52,96. E em 2022, no terceiro quadrimestre, 55,26. Nós estamos acima dos 54, com uma discussão que a gente vai tentar buscar junto ao órgão, que é o terceirizado. Se nós conseguirmos baixar o terceirizado, a gente pode baixar de 55. Mas se ele entender que o terceirizado que nós estamos contratado vai entrar no total, nós podemos aumentar. Nós tivemos as despesas de 1.558.000 de terceirizado, que nós achamos que é pessoal, mas nós gastamos quase 3 milhões, e nós só botamos 1.588.000. Então, a gente vai discutir com relação a isso. Então, a preocupação nossa é o índice de pessoal, que nós temos tido muita dificuldade para atender essa demanda. Então, fica aqui o demonstrativo 2022. Primeiro quadrimestre, 52,60. Segundo quadrimestre, 52,96. Terceiro quadrimestre, 55,26. Sabe por quê? Porque o segundo quadrimestre a gente paga 13º, a gente paga as férias, a gente paga indenizações. Então, consequentemente, vai aumentar. É uma preocupação muito grande com relação a isso. Então, assim, eu trago toda essa ferramentalha de dados contábeis e financeiros, mas é muito mais importante que as ações que são realizadas, o povo reconheça que realmente essas aplicações, nós não chamamos de gasto, são aplicações que o município está fazendo, está chegando ao bem comum de todos. Então, na oportunidade, eu gostaria que o prefeito usasse da palavra para tratar desses dados, para que possamos finalizar a nossa audiência pública. E também, se alguém quiser fazer qualquer questionamento, estou à disposição aqui para vocês fazerem as perguntas. Quero ser muito breve, porque depois de 10 anos de 3 mandatos na prefeitura, isso está na minha cabeça, gente, todo dia. Tu sabe disso aqui a todo momento, a todo instante. É um recurso, na verdade, de orçamento anual. Meu vice-prefeito aqui presente, os vereadores, Gabi, presidente Tatal, Iguio, Romilson e tal, né? A gente sabe que o município tem uma demanda enorme de despesas. Ninguém imagina, quem não está dentro da prefeitura, o que é o dia a dia de um município, como exemplo aqui a saúde, né, que vocês viram aqui, que foi pago 300 mil reais a mais por mês, aproximadamente, do limite prudencial, que é 15%, e, na verdade, a gente não tem como atender essa demanda forte. Eu tenho uma preocupação enorme com isso, mas sabemos que esse ano de 2023, eu estive em Brasília a semana passada, estive por lá 2 ou 3 dias, e reunido com vários prefeitos da Bahia inteira, aí, até do Brasil afora, e os secretários aqui presentes, Rodrigo, Detinho, Mabel, e não tem ninguém tranquilo, certo? Todo prefeito tem os mesmos problemas, tem as mesmas dificuldades. Se o município é maior, Salvador, uma Feira de Santana, a demanda também é muito mais forte, embora tenha mais receita. E, gente, não é fácil governar um município. Eu digo isso porque eu fui vereador há 40 anos atrás. Eu me lembro que, naquele tempo, 83, 88, doutor Gelson era prefeito, eu era vereador, e eu cansei de avalizar para Gelson tomar um dinheiro do Baneb que chamava de ARO, antecipação de receita orçamentária, vereador Vaz, esqueci de falar, de receita orçamentária, para pagar a folha de pagamento. Diversas vezes eu avalizava naquele banco para isso aí, e, infelizmente, me lembro até que saiu do governo depois de 6 anos com problemas, porque nunca foi fácil. Então, dizer que é fácil ser prefeito, não é. Todos que passaram
tiveram as mesmas dificuldades. E de agora por diante é muito pior, porque as cobranças são maiores. Agora, com a rede social, a população ele procura e aperta os secretários e a prefeitura com muita facilidade, a coisa é muito veloz, para fazer uma crítica de um buraco na estrada do Itareru, de um esgoto que não ajeitou lá no Pantanal. Como exemplo aqui. Pedir a compreensão a todos e dizer, é um grande sacrifício gerir um município como Valente. Esse ano de 2022, nós tivemos um aporte financeiro na educação que ajudou muito. Pela vez eu estava ali na escola, na Cássio Nogueira, fazendo entrega lá de kits escolares e mochilas aos alunos infantil, que é uma coisa fantástica, você vê aquela alegria de sair 30 alunos de 7 anos, de 8 anos, e abraçar a secretária, abraçar o prefeito, e abraçar o professor, porque está sendo beneficiado. E, com relação à educação, nós somos hoje uma referência desse trabalho que foi feito. Quando a gente chega lá fora, na UPB e até em Brasília, os prefeitos estão nos arrodeando para saber o que foi que houve, que o Valente melhorou tal, que foi uma salvação. Porque a educação, se não é esse trabalho que foi feito, com a receita que nós recebemos aqui em 2021, que era 13 milhões e 600, que acabamos recebendo 16.400, 22, isso não é aquele trabalho que foi feito com o pessoal do EJA, com o pessoal do SEI e do ensino infantil, que teve esse aporte financeiro, teríamos passado o ano passado com a educação, talvez, em greve o ano inteiro, porque com o aumento de professor não pagava nem os concursados, porque não pagava mesmo. Mas, graças a Deus, tivemos um final feliz. Para esse ano, eu estou muito preocupado, Edson, porque eu vi lá em Brasília que esses recursos que nós recebemos da saúde, 2 milhões e 700 de custeio em 2021, 1 milhão e 700 de custeio em 2022, nós tínhamos 2 milhões de custeio para a saúde no final do ano, para ser liberado, mas o presidente Bolsonaro, na saída, cancelou essas emendas todas que estavam em andamento. Então, nós perdemos 2 milhões de reais de custeio, que já está fazendo falta. A folha esse mês, que a gente passava para a saúde, 300 e poucos mil para complementar a folha pelo recurso do FPM. Esse mês tivemos que passar mais 200 mil, porque não tinha mais dinheiro do repasse de custeio de saúde. Então, gente, não é fácil. Nós queremos pedir a compreensão de vocês, secretários, de vocês, diretores de departamentos, dos vereadores, porque não é fácil fazer saúde. Temos um problema enorme com a saúde de Valente, que é um custeio muito acima da receita. Nós passamos 22,5% esse ano aí, quando a obrigação é 15%. E muita gente reclamando de tudo da saúde, porque não tem como atender. Então, o Brasil, que é um país, que é uma nação, ele não consegue fazer saúde na plenitude. Um Estado que tem um orçamento de bilhões por mês, também não consegue. A gente vê um paciente, um munícipe nosso aqui, como terça-feira passada, amanheceu no hospital, 10 pessoas reguladas. 10 pessoas reguladas. E essa dificuldade para regular um paciente para um hospital, que essa semana eu soube que mandaram gente até para Luiz Eduardo Magalhães. Isso é um absurdo, né? Quanto é que custa isso? Quanto é que custa de combustível? Quanto é que custa de manutenção? E você vê as pessoas reclamar a cada instante e dizer que está tudo muito ruim. Hoje, pela manhã, eu passei na Secretaria de Saúde, de vez em quando eu passo lá cedo, entre 8h30 e 9 horas, tinha 50 pessoas na antessala esperando para tratar de assuntos diversos. Entrei na sala dos exames, aí tinha 20 pessoas esperando para marcar um exame. O governador, ele tem que ter realmente o carinho de fazer um hospital regional. O hospital regional acabaria com tudo isso aí. A clínica aqui de Serrinha, a policlínica, não atende as especialidades que o município precisa. Todos os prefeitos reclamam, porque é 35 mil reais por mês, que é pago aqui, que não é fácil pagar, e atende muito pouca coisa com relação ao que é demanda. Quantas pessoas viajam para Salvador aqui, 2 horas da manhã, num carro com 30 passageiros, num sprint, num ônibus, tal, nos carros menores, é um sacrifício. Então, nada chega na saúde. O município de Valente é um município pobre, porque essa receita aqui, 90 e poucos milhões aí, muito pouco para a demanda de município. Vocês não são capazes de imaginar quanto é a manutenção dessa frota
de maquinários, de patrol, de máquinas diversas, tal, de ônibus quebrando, de máquina velha, que a gente não tem máquinas novas, tem apenas uma pá carregadeira, que chegou ano passado do deputado Elmar, 4, 5 ambulâncias que chegaram ano passado dos deputados que doaram, Elmar deu uma, Bacelar deu outra, Alex deu 2, tal, que melhorou realmente o trabalho de transportar, da movimentação de Varense para fora. Mas isso não é fácil, 90% do maquinário nosso é usado. Compramos 10 ou 12 carros para a educação esse ano aí, para dar um suporte melhor, para dar um atendimento de mais altura, para tentar alocar menos carros, mas que não tem jeito, porque a demanda é muito grande. Então, gente, é assim, ó. Eu digo aqui a vocês com toda a sinceridade, ser prefeito de Varense hoje, quem pensar que é status está muito enganado. Eu ia senta junto aí, ó. Eu vejo esses números aqui todo dia. Isso que está aqui está na minha cabeça, ó. De índice de pessoal, de índice de saúde, de índice de educação. É um verdadeiro problema chegar um final de ano e fechar as contas. Fechar índice. Eu vi vários prefeitos aí doidos aí para tentar chegar aos 70, para tentar chegar aos 25, que não é fácil. Se não tiver um monitoramento, como o Edson faz aqui com a gente, aqui, com a contabilidade, de acompanhar por trimestre, por quadrimestre, até chegar ao final do ano, você chega todo enrolado. E não é bom que você seja prefeito e saia daqui a 2 anos, ou quem saiu, ou quem vai sair, e deixar o município embolado, com problemas diversos aí. Índice de pessoal é um problema enorme. O grande problema de um prefeito hoje, gente, é a demanda de empregos. É 4 anos o povo brigando por emprego. E a necessidade de cada um. A gente entende que cada um precisa, cada família que é eleitor da gente, ou que é amigo, ou que não é, briga por um empregozinho e tal, né? Então consegue botar. O prefeito se desgasta porque a gente pega uma prefeitura com uma folha cheia, quando chega lá, todo mundo acha que tem direito de ir para a prefeitura, faz uma seleção, como fez da assistência social, terceirizou a limpeza pública, a educação tem 500 pessoas selecionadas na prefeitura, isso porque o recurso esse ano está estável. Na hora que a educação não estiver estável, despenca, vai demitir todo mundo e vai dificultar o ensino aí. Então, gente, eu vou só finalizar, dizer a vocês da equipe a importância que é que cada um de vocês acompanhe esses números aqui, ó, porque o TCM está lá, deverá julgar as contas de 2021 essa semana. Vou para lá quarta-feira para tratar desse assunto. Quando o tribunal está lá, ele não quer saber se o prefeito aceitou errar ou se o secretário errou. Lá ele caneta qualquer um por vírgulas. Tribunal de Contas hoje, todo mundo é técnico, cada conselheiro daquele lá tem uma equipe de contabilistas, especialistas lá e tal, e ninguém faz a cabeça deles. E dá pau em todo mundo. Rejeitar a conta por causa de índice de pessoal, a maioria dos prefeitos tem por causa do coração. Por exemplo, eu vi prefeito ali em Brasília dizer que está com 40% de índice de pessoal, que lá tem 300 funcionários ou 500 e que não bota mais ninguém. Mas aqui é diferente. Aqui tem o vereador, que é parceiro, tem o representante do povoado, que é parceiro, e você acaba tendo que ceder. Mas dizer a vocês aqui, ó, obrigado, Edson, por essa reunião, que é importante. Eu acho que o Brasil está começando a partir de hoje, a primeira e segunda depois do Carnaval, e pedir a compreensão aos vereadores. Olha, vamos ter um ano muito difícil financeiro, porque o que eu vi em Brasília lá, não vai ter muita coisa de recurso, a saúde especialmente vai ser sacrificada, e agora, porque não tem como manter a despesa que está aí. Saúde vai ser problema, porque a demanda é muito forte, e nenhum município da região de Cisal dos 20 tem o atendimento que saúde que Varense tem hoje. Dos mais ricos, dos maiores aos mais pobres. Varense tem isso aqui, que é caríssimo, que a gente sabe que não pode bancar e que vai ter que fazer os enxugamentos, infelizmente, e negar muita coisa com relação ao transporte para Salvador, a despesa, porque não vai ter dinheiro para pagar. Já pagamos a folha esse mês no osso. Aumentamos hoje R$200 mil, só do repasse que passava mensal para pagar a folha da administração para a saúde. E quanto foi pago nesses 2 meses aí, de fornecedores de saúde, vocês nem imaginam, que ficou do ano passado para cá. Então, pedir a compreensão a vocês todos que são funcionários, que possam mostrar à população que nada é fácil. Não, cadeira de prefeito não é status para ninguém, é sacrifício. Mas quero pedir aqui a vocês a compreensão dos secretários, do diretor do departamento, de quem está aqui presente, que é o quadro do município, porque não é fácil governar o município de Varense. Muito complicado, e agradecer a vocês todos pela atenção.
Vereador Genildo. Agradecer ao prefeito pelas suas palavras e quero frequentar também aos colegas vereadores, caso queira fazer alguma pergunta, ou a sociedade civil aqui presente, caso queira fazer alguma pergunta, para só se manifestar. Vereador Vado, presidente. Vereador Vado. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui com vocês nesse momento. Não, desliguei agora. Agradecer a Deus por esse momento de estar aqui com vocês. Aqui parabenizar a Edson pela grande aula que deu aqui a todos nós, vereadores, secretários e a pessoas aqui também, da parte da sociedade civil também, organizada, secretaria, secretários. Uma administração, aula de administração, Edson. É uma pena que poucas pessoas e muitos que criticam não estão aqui para assistir essa aula e ver esses números, que pensa que o município pode tudo. E eu não estou aqui para puxar saco, e só defender aqui o defensável e fazer com que o prefeito Baldino, parabéns por toda a equipe. Agradecer a Deus pelo seu apoio publicamente, ao seu apoio em minha cirurgia com o Romilson, o ex-prefeito Zé Ronaldo e o doutor André Guimarães, do Encardio de Feira de Santana. A Mabel, Eminho, outros secretários aqui presentes, demais funcionários da prefeitura, a social, que nós temos que ter a gratidão, Netinho, vereadores, vice-prefeito Zé Zeli. Atentamente aqui no painel, você percebe que no ano 22, Valente, uma arrecadação e que veio aumentar, mas que tem que ter aqui a gratidão de parabenizar as pessoas que lutaram para que isso acontecesse, Mabel. Não é porque sua mãe não, viu? Mas Lúcia Amaral, juntamente com Joelma e todas as mulheres da educação de Valente, está de parabéns por esse trabalho que fizeram dia e noite, para que esse recurso da educação, alunos que nosso município não tinha ainda sendo cadastrado no EJA, e demais segmentos de educação, que não era cadastrado, foram cadastrados e aumentou esse recurso. É uma pena que ela não está aqui pessoalmente. Parabenizar aqui o secretário Netinho, pelo que vem fazendo no serviço, na Secretaria de Obras, Digão, da Agricultura, Eminho, na administração, a todos vocês. Mas eu pergunto aqui a Edson, se estiver gravando é melhor ainda, o que é que podemos ajudar o Poder Legislativo de Valente, podemos ajudar, nós aqui, colegas vereadores, o que podemos ajudar aqui? É um projeto de lei do prefeito ou da Câmara, como se fala em despesa, é do prefeito. Se tem 15% da saúde e se gasta 22%. Se tem 25% da educação, se gasta 27%. O que é que podemos ajudar a ação social de Valente? Qual o recurso que podemos direcionar à Câmara de Valente, à Prefeitura, que nós sabemos, nós temos conhecimento de Mabel, com todas as mulheres da ação social, o que se faz pelo pobre de Valente. São coisas, Edson, que aqui não pode deixar de ter a gratidão. Nós que vivenciamos o dia a dia dos vereadores de Valente, e aqui da oposição e da situação, que sabe quem está passando fome nos povoados e que Mabel leva a comida. Então, nós aqui fazendo os cálculos, Edson, não dá nem 50 mil por mês. Quando se fecha o orçamento, não dá nem 50 mil por mês. Eu calculei aqui agora, 500 e poucos mil no ano, só deu 49 mil por mês. O que é que podemos ajudar nesse índice? O que é que podemos fazer para ajudar essa mulher guerreira? Quando eu falo ela, eu falo da última da limpeza a chegar à secretária, porque são guerreiras. Sai nos povoados, cadastrando as famílias carentes, que estão passando necessidade, sai visitando os doentes, que estão em cima de uma cama, e possibilidade de locomover-se. Então, isso tem que ser aqui discutido
no futuro aqui, prefeito Baldino, o que é que podemos ajudar a ação social de Valente? De que maneira o presidente da Câmara pode repassar, devolver algum recurso para ajudar também, vereador Tatal, presidente Tatal, pode devolver o município, para que seja direcionado a ação social para ajudar, porque não é só na alimentação, não é só naquele que está passando fome, não. Além daquele que está sustentando o que está passando fome, o que está doente, ajuda também nos casos também de auxílio de doença, que tem que levar um paciente para fazer a perícia. Então, tudo isso, Mabel, aqui tem que ser dito. Não é só pelo vereador Vado que reconhece que é da situação, não. Também o da oposição também deve também reconhecer também. Então, o que puder fazer aqui, pode contar com nós 11, que eu poderei discursar aqui, em nome dos 11, o que poderemos fazer para ajudar também o índice da Secretaria de Ação Social de Valente. Então, quero aqui parabenizar o prefeito Baldino, que eu lhe acompanhei, Vossa Excelência, início do ano passado, para que Valente não perdesse o índice, o censo de Valente. Foi muita luta sua, de Vossa Excelência, para que não caísse para o 1.2, eu acompanhei Vossa Excelência de perto. A população de Valente tem que reconhecer seu trabalho, a sua luta, que Vossa Excelência foi a Salvador várias vezes, teve a coragem de chamar vereadores para acompanhar, para ver a luta de Vossa Excelência, para que essa arrecadação não caísse. Então, prefeito Baldino, a luta de Vossa Excelência pelo povo de Valente é de uma grande humildade. Quando a gente percebe a luta de um ser humano para ver a melhoria do povo, tem que ter a gratidão, enquanto que muitos criticam para ver derrotá-lo. Mas isso aí não se importe, que isso aí só vem fortalecer e vir a vitória. Agradeço a Edson, agradeço o presidente da comissão, ao prefeito Baldino, ao vice Zé Zeli, aos meus colegas vereadores, e ficamos aqui atentos a tudo isso aí que foi passado em 2022, mas mais um ponto, para que Vossa Excelência possa refletir e sentar conosco, da Comissão Saúde de Valente. O secretário Arnaldo também não está aqui, é ausente, está viajando, que liguei para ele, que também nós temos também uma preocupação também, que a luta é grande, o povo quer o remédio, o povo quer o exame, o povo quer o carro para viajar, para ir buscar, para levar, e nós sabemos da arrecadação que é a saúde de Valente. Mas poderia Vossa Excelência fazer uma avaliação e ter o nosso apoio aqui, nosso apreço. Essa clínica em Serrinha, o que está se repassando os 30 mil reais por mês, está atendendo a necessidade do povo de Valente, ou tem alguém criticando, ou tem alguém que não está gostando? Fazer a avaliação, o que é melhor? É levar o povo para a Serrinha, ou trazer para Valente um médico, mais um ou dois ou três médicos, que vem atender a população e não levar para a Serrinha? Eu e o vereador Romilson, nós temos acesso à ressonância e à tomografia em Feira de Santana, mais barato, com desconto. Será que não seria melhor fazer um contrato com a clínica em Feira de Santana e baixar o valor de 400 para 200 reais uma tomografia ou uma ressonância, de que ficar esperando 3 meses, 4 meses, 5 meses na fila de Serrinha? E se Vossa Excelência for na sala de Léa, vai ver que tem lá quase mil pacientes de Valente aguardando uma fila, da boa vontade da regulação marcar, para o pessoal de Serrinha marcar para Valente, que é uma humilhação também, é outra humilhação do governo do estado da Bahia com essas clínicas, policlínicas, que é descontado no FPM, mande ou não o paciente, é descontado os 30 mil, que você falou há pouco no instante, que deve se pensar se deve fazer um novo contrato com essa policlínica, que se não é melhor sentar com os 11 vereadores, com o secretário de saúde de Valente, fazer aqui uma avaliação, se não é melhor trazer os médicos que não têm Valente, contratar uma vez por mês ou 2 vezes por mês, e fazer um contrato em Feira de Santana com a clínica de tomografia e ressonância, de quem ficar pagando 30 mil, e se pode gastar 10. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, o seu trabalho, prefeito Baldino, que tem feito na cadeira de prefeito de Valente, à frente da prefeitura, com toda a sua dedicação, seu esforço, ao vice-prefeito e aos vereadores da situação da oposição. Estamos aqui para reconhecer a gratidão que tem feito do Valente ao prefeito Baldino. Muito obrigado. Agradecer ao vereador Vado pelas suas perguntas. A Edson, se quiser responder alguma pergunta do vereador Vado ou o prefeito, fica à vontade. Vado,
pertinente essa colocação com relação que você sugere a alterar a legislação quanto à arrecadação e também em beneficiar a assistência social. Existe o Fundo Municipal de Assistência Social, onde determina que o município tem que passar 1%. Então, assim, deve viabilizar um estudo para que possamos estar aumentando a receita própria para estar passando mais. Só para complementar, viu? Boa tarde. Prazer, viu, Vado, estar falando com você aqui. Muito feliz de lhe ver de volta. Só para complementar a fala de Edson, primeiro, os vereadores podem contribuir através de projetos que venham a aumentar a arrecadação do município, a incrementar o FPM, né, prefeito? Reformas tributárias diversas, porque a gente sabe que tudo isso é o que vai somar lá no FPM para poder fazer esses investimentos. O IPTU, como a gente viu, é um valor ainda arrecadado muito baixo, né? A gente precisa pensar em algumas ações nesse sentido, para que o município venha a, de fato, aumentar a arrecadação, porque se a gente for esperar pelos repasses, né, do governo estadual e federal, muito possivelmente a gente continue estagnado na mesma situação. Então, cabe a essa casa aqui provocar esses debates, junto com a população, junto com as comissões diversas, como é que a gente pode estar buscando aumentar essa arrecadação própria. Até o IPVA é um valor que vem para o município, né? Quando o carro é emplacado no município, isso aumenta a arrecadação do próprio município. E muita gente não sabe. Então, a gente precisa estar fomentando esse diálogo. Com relação à assistência, diante da situação que a gente vive, eu não vejo uma luz no fim do túnel com relação a isso. Mas o que a gente precisa pensar é uma forma de manter o investimento, né, que a gente viu que aumentou na assistência nos últimos anos, tem aumentado, mas a gente não vê muito resultado desse valor que está sendo gasto. A gente tem um alto índice de famílias que recebem o benefício do governo federal em Valente hoje, né, um número que aumentou muito, mas a gente vê essas mesmas famílias voltando para buscar outros benefícios do município. E tem famílias que não têm nenhum benefício e que não está chegando lá para a gente. Então, o foco hoje, lá na assistência, é quem são as famílias que não recebem o benefício e que não estão aparecendo aqui para a gente. São as famílias que realmente precisam da assistência, né, de forma preferencial. Então, o foco esse ano, que já seria ano passado, mas a gente não conseguiu, como a gente esperou realizar, seria a gente capacitar essa mão de obra. E a gente está tendo dificuldade. Inclusive, eu vou solicitar um espaço aqui na Câmara para poder falar das ações de assistência. E aí vocês vão me ajudar nesse processo, né, dessa construção. A gente quer vincular os beneficiários ao Qualifica Valente. Então, assim, as pessoas vão estar sendo acolhidas e vão receber o benefício, mas elas também precisam ser capacitadas para a mão de obra, para que elas venham a começar a produzir algo. A gente sabe que muitas das mães que são líderes de famílias são pessoas que podem estar produzindo em casa mesmo, sem sair de casa, ou, né, junto com a associação do bairro, enfim. E a nossa dificuldade hoje é uma dificuldade de mudança cultural mesmo, de convencer aquela pessoa que ela pode receber muito mais do que R$600 de um auxílio. Ela pode começar a produzir e ter um faturamento muito maior e melhorar a situação de vida daquela família. Só que a gente está lidando com um aspecto cultural de uma mente que está fechada, blindada e acomodada para isso. Então, o apelo que eu deixo aqui para vocês hoje é que a gente consiga fazer essa construção na assistência, que vocês entendam que, muitas vezes, as demandas que chegam são de pessoas que já são acompanhadas ou que já têm o benefício, né? E a gente precisa pegar essa pessoa e jogar ela no Qualifica Valente, para qualificar aquela família, para que ela se empodere, né, aumente a produção, mude a realidade da família dela, e a gente consiga agregar outras famílias que ainda não estão ali, que precisam, muitas vezes, até mais. Então, essa é a construção que a gente deseja fazer com vocês esse ano. E aí, Mabel? Agradecer a Mabel, a secretária Mabel. Lembrando que hoje tem reunião, né, Mabel, em Santa Rita, para tratar justamente desses assuntos da assistência social. Caso todos sejam convidados, queiram participar da reunião, é hoje em Santa Rita de Cássia, às 17 horas. Só para lembrar que Santa Rita de Cássia, hoje,
mas todo mês a gente vai estar em uma comunidade e a gente vai estar fazendo essas reuniões com frequência, tanto nas comunidades quanto nos bairros. Fica aí aberto, caso algum secretário queira fazer mais alguma pergunta, ou alguns vereadores, sociedade civil. Então, como não há mais nada a tratar, declaro encerrado essa audiência pública. Quero agradecer a presença de todos os secretários aqui presentes, os colegas vereadores, vice-prefeito Zé, prefeito Baldino. Agradecer a Edson pela sua explicação, foi muito importante. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela presença.